Oi, senhores, sejam novamente bem-vindos ao canal. Hoje estou gravando de um ambiente um pouco diferente para vocês, mas não poderia estar deixando de passar informações para vocês, a minha opinião de cada dia, o que eu penso sobre tudo isso que está acontecendo, tá bom? Olha só, ontem à tarde eu recebi duas informações que me desagradaram muito. Uma, eu entrei em contato com o gabinete do senador Otto Alencar e realmente foi tirado de pauta. Isso quer dizer que foi negado a questão da suspensão dos empréstimos consignados? Não. Mas isso demonstrou uma má-fé muito grande por parte do Senado, tá? Demonstrou uma má-fé enorme e a falta de vontade de aprovar isso. Mas não quer dizer que acabou ainda. Vou ser muito honesto com vocês. Não quer dizer que acabou. Mas foi um golpe contra os aposentados, tá? Tava todo mundo aguardando, já tá demorado, não tinha o porquê. E assim, essa mudança veio devido à pressão dos bancos. Os bancos são muito poderosos, mas a gente não vai deixar de lutar, tá bom? Então assim, ficou mais difícil a luta, mas não quer dizer que a gente vai deixar de lutar, tá? Outra questão que me chamou muita atenção foi a notícia do valor econômico. Isso aqui eu quero explicar para vocês com toda a calma, tá? Para que vocês entendam todos os detalhes disso aqui. Vou ler a notícia para vocês entenderem. O secretário de Previdência do Ministério da Economia, Narlon Gutierrez Nogueira, afirmou hoje que não houve no consenso no governo para aumentar a margem que o aposentado pode comprometer de seu benefício com o empréstimo consignado. Não houve consenso para ser encaminhado, disse o secretário que participou hoje de comissão externa da Câmara dos Deputados, que discute ações contra o coronavírus. A mudança da margem consignável dependeria de envio de aprovação de medida provisória no Congresso Nacional. Não poderia ser aprovado como juros por mera decisão do Conselho. Seria necessário uma MP, medida provisória, em estudo, mas não houve consenso, frisou o secretário. Deixa eu explicar para vocês com calma o que é isso aqui. Olha só, há um tempo atrás, essa secretaria aqui, isso aqui é opinião não do governo inteiro. Isso é opinião de uma secretaria de previdência do Ministério da Economia. Há um tempo atrás, e eu já falei isso aqui no vídeo, eles soltaram uma, uma resolução falando que ia baixar a taxa de juros e estender o prazo. Na verdade, eles não beneficiaram ninguém. Porque quando você baixa os juros e estende o prazo, você está pagando a mesma forma de juros, você está pagando juros do mesmo jeito, porque você está pagando juros por mais tempo. Então não ajudou em nada. Mas isso eles podem fazer administrativamente ali por intermédio de uma resolução, um decreto, um ofício. Entenderam? E eles fizeram. E a terceira proposta que eles iriam fazer para ajudar era a questão do aumento da margem. Então eles anunciaram três medidas, duas eles aplicaram de imediato e a terceira eles aplicariam depois. Quem quiser ver nos meus vídeos passados aí, eu falei sobre isso dessa forma, porque eu conheço a legislação e eu entendo cada proposta que eles apresentam, eu sei interpretar isso e estar repassando para vocês. Então foi o que aconteceu. Só que a margem esbarrou num detalhe. Existe a lei 10.820, se eu não me engano, que trata dos consignados. Uma medida administrativa não pode mudar uma lei. Agora esbarrou numa situação. Para isso ser implementado, precisava de lei. Tá? E poderia ser também por uma medida provisória. Então resolveram analisar se criariam ou não a medida provisória sobre isso. O fato é que essa comissão, esse setor da Previdência, dentro do Ministério da Economia, resolveu que não quer encaminhar um texto para o presidente da República para que ele edite uma medida provisória. Isso quer dizer que não pode ser editada uma medida provisória? Não. Quer dizer que o presidente pode ainda editar uma medida provisória. Só que essa equipe aqui resolveu não encaminhar esse texto para o presidente. Então isso foi ruim? Foi. Porque a equipe econômica, de certa forma, embora ela não seja quem determina, ela tem força. Isso foi ruim. Então seja provável que o presidente da República possa ouvi-los e mesmo que chegue pelo Rodrigo Maia, mesmo que chegue pelo capitão Alberto Neto, até o presidente da República, possa ser que o presidente não aprove isso. E isso me decepciona demais. Mas não quer dizer que eu não vou deixar de lutar, tá? Então, a questão que vocês têm que entender é o seguinte. Isso aqui é uma notícia
de lá de dentro de um setor do governo, não é o posicionamento do governo. Essa revista aqui é da Globo, ela é tendenciosa e ela quer atrapalhar, ela quer jogar um balde de água fria para que isso aqui, para que o anseio popular acabe. Ela está a favor dos bancos, os bancos estão fazendo um lobby gigantesco para isso não ser aprovado. E infelizmente, eles estão conseguindo. Infelizmente, a briga está ficando cada dia mais difícil. Tem gente boa entrando para brigar, mas eles estão ficando cada vez mais fortes. Eles estão pressionando ali dentro do Congresso. Isso é complicado. O golpe ontem, ter retirado a pauta do Otto Alencar de votação, foi um golpe. Foi um golpe duro. Quer dizer que mostra que eles estão com muita força. Então, assim, a luta não acabou, mas não quer dizer também que tá fácil de ser aprovado, tá? Tá difícil. Isso é fato, tá? Mas não quer dizer que a gente vai desistir e vai parar de lutar. A gente ainda vai brigar por essas pautas. Eu quero ouvir da boca do presidente que eu votei que ele não vai aprovar isso a favor de vocês. Eu quero ouvir da boca dele que ele não tá nem aí para vocês. Porque isso aí tem que chegar até ele. Vamos ver se ele vai continuar com total descaso mesmo sobre essa medida provisória. Porque ele ainda pode. Segunda questão. Foi editado a questão da margem, o projeto de lei do deputado federal Alberto Neto. Nesse projeto de lei, ele prevê que a suspensão, o aumento da margem vai acontecer mediante um processo legislativo que vai virar lei, certo? Só que ainda tem que ir para votação na Câmara, nem aconteceu. E depois da Câmara vai para o Senado. E depois do Senado vai para o presidente para ele vetar ou sancionar, tá? Então o caminho é muito longo até isso acontecer. Qual que foi a proposta que ele fez ontem, que eu publiquei o vídeo e que muita gente aí viu? Ele falou, gente, vamos fazer o seguinte, já tem uma medida provisória do presidente que trata sobre a questão do pagamento de salários, que tá para ser aprovada porque ela já tem regime de urgência. Vamos fazer o seguinte, vamos pedir para o relator, o Orlando Silva, incluir o meu texto lá e ir para sanção, para aprovação. Ou seja, eu ia pular todo aquele caminho de ter que ser votado por toda a Câmara dos Deputados, ser votado pelo Senado Federal, para depois ir para o presidente, ele pulava tudo isso, ou seja, ele aprovava isso o dia que a medida provisória fosse aprovada. Então isso é possível de acontecer? Ainda é, isso ainda está em vigor, tá? Só que o lobby está forte contra isso também, tá? Mas eu não vou deixar de falar aqui. Eu não vou deixar de comentar, eu não vou deixar de falar porque ainda há chance. Enquanto tiver um vestígio de chance, eu vou brigar por vocês. Eu, como advogado, eu sou assim. Enquanto eu não tiver uma decisão lá no STF falando que não pode acontecer, eu não paro de lutar, tá? Só que eu sou honesto a ponto de falar para vocês que está mais difícil, tá? O banco está ganhando força. Mas nós também temos mais gente vindo para o nosso lado para pedir isso, tá? Então a ideia do capitão Alberto Neto é incluir nessa medida provisória que já existe. Aquela notícia tendenciosa daquela revista é para prejudicar e ela conseguiu. Cara, eu recebi muitas notícias de gente, eu vi canais fortes aí voltando atrás e falando que não vai ser aprovado mais, tá? Então, assim, a chance de não acontecer é grande. Só que as pessoas não estão falando com propriedade. As pessoas que estão falando não estão falando com conhecimento da causa. Eu tenho conhecimento a ponto de falar o que está acontecendo, porque eu conheço as leis. Eu tenho conhecimento porque eu conheço o trâmite legislativo, para te falar o que está acontecendo. E o que está acontecendo às claras ainda tem chance, mas está ficando cada vez mais difícil. Mas eu não vou deixar de lutar, eu não vou deixar de defender aqui, tá? Então, gente, é isso que eu quis deixar para vocês hoje, que não vamos desistir de lutar. Mas, infelizmente, foi um duro golpe. Essa notícia aqui foi um balde de água fria só para atrapalhar, porque ela não reflete a verdade, tá? Ela reflete que um setor do governo entendeu de tal maneira, mas não é o posicionamento do governo inteiro. O governo é um complexo, não é um setor, tá? E ela põe isso como uma verdade absoluta, então prejudicou muito. A retirada da pauta prejudicou demais, mas não quer dizer que essa MP 936 possa vir com esse manifesto do Orlando Silva aí,
implementando a PL 2017 lá no meio, tá bom? Então já que eu me desabafei aqui com vocês, porque eu tô com vocês. Já que eu desabafei aqui, que eu tô indignado, para te falar a verdade. Porque a minha busca é para que isso aqui melhore, que esse país melhore. E eu não tô vendo ninguém fazer nada pelos aposentados. Adiantamento de 13º salário, que lá não foi vantagem nenhuma, que lá não foi favor do governo, não. Ele simplesmente adiantou, mas beleza. Vai chegar em dezembro, vocês vão ter o 13º salário? E se essa pandemia não acabou? Entendeu? Então tem muita coisa aí por vir ainda, tem muita coisa por vir, tá? Vamos à mensagem do dia, que desanimar eu não vou desanimar nunca, tá? Me desculpe os pessimistas aí, mas eu nunca desisto do meu trabalho. Eu vou lutar pela justiça até o final. E ainda digo para vocês, nessa mensagem, não tema o fracasso. Tenha medo sim de não lutar por aquilo que você acredita. E eu sou assim. Eu vou lutar até o final. Se eu acredito, eu vou até o final. Até eu tomar o não absoluto. Eu morro de pé, mas morro lutando. Tá? Então, assim, sendo claro para vocês, a briga ficou mais difícil. Ficou mais difícil. Mas eu não duvido que a gente ainda consiga vencer, não. Tá? Vamos ver. Vamos ver se o presidente sensibiliza. Vamos ver se ele vai honrar o voto que a gente pôs na urna lá. Tá? Eu acredito nele ainda. Mas vamos ver o que ele vai fazer. Vamos ver até onde que isso vai, tá? Então não tenha medo do fracasso. Você tem que ter medo de não lutar por aquilo que você acredita. Essa é a minha mensagem de hoje para vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Abraço para todo mundo aí.